Quero agradecer o convite da Nutimed, a instituição aí mais respeitada no Rio de Janeiro com relação à nutrição, esses cursos maravilhosos, com uma equipe maravilhosa. Para mim é uma grande honra participar das pós-graduações da Nutimed e estar com vocês aqui hoje. Queria agradecer a cada um, né, por estar tirando um tempinho. Eu sei que tem gente trabalhando e tentando escutar. Eu sei que tem gente que está concentrada anotando. A minha dica é água sempre do lado, né? Porque a desidratação ela está muito relacionada a perder o foco, né? Eu vou tentar entregar o máximo de conteúdo para vocês dentro desse período, né? É bastante coisa que a gente tem sobre o tema e eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência. Falando um pouquinho de mim, deixei meu Instagram aí, né? Minhas hashtags, professor Felipe Dantas, estuda que cresce, todo mundo conhece. Então, se me fotografar lá, me printar e eu ficar bem na foto, você pode me marcar lá no Instagram e marcar no Nutimed, claro, né? Então, marca para a Nutimed fazer mais aula gratuita, né? Porque 1 hora é pouco, a gente precisa ter mais conteúdo. Então, agradeço todo mundo aí. E aqui já falou aí do convite, né? Que a gente vai ter um curso especial de 4 horas focado na estética. Então, eu já atuo com a nutrição há bastante tempo, né? Hoje venho atuando bastante com a estética. Eu atendo hoje mais de 400 clínicas de estética no Brasil, onde eu tenho um laboratório, onde eu produzo, eu falo que eu faço minhas poções, né? Minhas misturas para atender todo esse público da área estética. Então, tudo é testado e a gente consegue ter um feedback de resultado dessas clínicas e consultórios. Isso para a gente é muito importante, tá? Então, eu vou passar todo esse feedback para vocês ao longo da aula. Tem um lançamento muito importante que eu vou falar para vocês lá no final da parte de emagrecimento, que vai ser muito importante para vocês. Fica o convite do curso, né? Eu tinha até conversado com a equipe da Nutimed a respeito desse curso. A gente sempre faz um anual, às vezes 2, né, focado na prescrição. Esse ano caiu em dezembro, né, então aproveitem. A gente não sabe quando vai ter o próximo, né? A nossa demanda da parte estética, por exemplo, vindo da nutrição, de todo o público da estética em geral, aumentou muito com relação ao rejuvenescimento, aumentou muito com relação a clareamento, aumentou muito com relação a cabelo. Então, a gente fala muito de capilar, né, de suplementação capilar nesse curso. O que eu devo utilizar quando esse meu paciente reclama de queda, né? Quais os nutrientes são essenciais, o que eu devo suplementar, o que eu não devo fazer. A gente vai discutir tudo isso no curso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da qualidade de pele relacionada ao foco na redução de medidas. Por estudar muito nutrição e levar, hoje eu atendo uma classe, a classe da área da saúde praticamente toda, né? Então, atendo dentista, atendo fisioterapeuta, dou aula para biomédico, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista. E esteticista também, né? Então, a gente tem uma gama de profissionais que atuam em diversos níveis de prescrição e eu queria estar passando esse feedback para vocês de tudo que a gente utiliza aqui, tá? Eu atuo com desenvolvimento de formulações, então meu principal foco é desenvolver estratégias de tratamento para consultórios e clínicas, né? Hoje, eu sou bastante respeitado, graças a Deus, e há muito estudo e muita dedicação dentro do mercado da área de nutrição e da área estética, voltada exatamente para isso, para a área de formulações. Dou aula em diversos congressos importantes no Brasil e a gente continua estudando, né? Porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende que a gente não sabe nada, né? Então, essa é a ideia da aula hoje, trazer um pouquinho sobre a qualidade de pele. Sabe que uma coisa que eu conto bastante nas minhas aulas é o que a nutrição me trouxe e me faz levar para os profissionais que não são nutricionistas da área estética, como biomédicos, fisioterapeutas. Eu sempre tento pensar e colocar meu aluno para pensar na pele como um órgão, né? Um órgão que precisa ser respeitado como órgão, né? Da mesma forma que o coração tem seu espaço, da forma que todo trato gastrointestinal tem seu espaço, que o intestino tem seu espaço, a pele ela precisa ser tratada e vista como um órgão. Então, quando eu comecei a minha demanda na estética, a gente falava muito
na estética é a hidratação de pele. Ah, professor, eu quero um ativo bem hidratante, eu quero hidratar a minha pele, eu quero um ativo antioxidante. Só que essa pele, muitas das vezes, a maioria das vezes, ela está desnutrida, né? Ela precisa de outros nutrientes. Existem outros nutrientes que são essenciais para a pele que a gente precisa fazer essa reposição ali, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão da pele como um órgão. Então, hoje a gente vai trazer um pouco de gordura localizada e um pouco de celulite para vocês, tá? Além disso, eu sou consultor dentro da área magistral, então atendo outras farmácias de manipulação no Brasil, né? E estou sempre empreendendo, fazendo de tudo um pouquinho, tá bom? Então, vamos começar o nosso tema com foco em redução de medidas e celulite. Nesse momento aí, são quase 150 alunos em sala. Agradeço aí a todos a disponibilidade. Espero que vocês se apaixonem da mesma forma que eu sou apaixonado por essas formulações e esses ativos incríveis. Celulite, gente. Vamos começar por celulite. Celulite tem uma grande demanda nessa época, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente começa agora a aumentar o estoque de ativos, de nutracêuticos, de produtos para celulite, né, de formulações para celulite. A gente começa a receber mais solicitações de formulações para celulite e gordura localizada. São dois temas que estão entrelaçados aí, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Chega verão, as pessoas começam a tirar mais a roupa, né? Começam a sair mais para regiões externas, o correio, praia. E aí a gente começa a notar que tem uma disfunção estética ali que a gente precisa corrigir, né? Então, a celulite é algo que tem bastante demanda e a gente tem ativos que são extremamente importantes, que a gente deve considerar e aspectos que eu vou explicar para vocês, o que vocês devem pensar na hora de prescrever uma formulação, por exemplo, para a celulite. É isso que a gente vai falar aqui. Então, na celulite, eu trouxe aqui uma foto bem simples, mas que exemplifica de forma bem clara, né, todo esse envolvimento voltado para a celulite. A gente tem uma inflamação nesse processo da celulite, tá? Então, esse aspecto de casca de laranja que pode acontecer na perna, região interna ou externa, no bumbum, às vezes é um ponto no bumbum que está ali aquele furo que incomoda, às vezes na perna não tem. Esse aspecto de casca de laranja incomoda muito, mas ele é causado por quê, né? O que causa esse aspecto casca de laranja? Esse slide e essa parte de introdução é muito importante, porque não adianta entrar na sala só querendo saber o que vai resolver a solução ou o ativo e não conseguir entender como acontece. Quando você entende como acontece, você vai saber qual ativo que vai ser direcionado para aquela cliente, de forma que a gente consiga trabalhar essa paciente de forma individualizada. Por que eu tenho esse tecido com a celulite, com esse aspecto casca de laranja, né, aparecendo? E isso a gente sabe que independe de gordura, né? Você pode ter pessoas magras com celulite, tá bom? Então, o que a gente nota de aspecto de modificação nesse paciente que apresenta um grau de celulite? O adipócito dele, gente, está em maior número em tamanho aumentado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se esse adipócito está em maior número e em tamanho aumentado, eu preciso trabalhar ativos que venham a dispersar esses adipócitos e diminuir o tamanho dele, tá? Então, é o primeiro mecanismo de ação de ativo que a gente vai utilizar. Então, todos os ativos que venham a melhorar esse processo, reduzindo o adipócito e diminuindo a quantidade dele, vão ser favoráveis com relação ao tratamento da celulite, tá? Na celulite, a gente apresenta geralmente uma circulação prejudicada, tá? E isso é muito complicado, porque conforme a pressão e o aumento do tamanho desse adipócito e essa circulação prejudicada, eu tenho uma pressão naquela região, o que faz com que eu tenha uma chegada de nutriente e oxigênio muito baixa ali. Notem pela foto do lado direito da diferença da foto para o lado esquerdo de vocês, tá? Então, dois pontos. Primeiro é a quantidade de adipócito
e o tamanho dele aumentado, tá? Que vai gerar esse aspecto casca de laranja. O segundo, essa circulação prejudicada, né? Às vezes a pessoa já tem problemas circulatórios em membros inferiores ou pode ter uma coisa mais localizada, tá? Essa circulação prejudicada vai gerar um processo de redução de chegada de nutrientes na região com edemas e reduzir a chegada de oxigênio ali. Isso tudo vai favorecer o processo inflamatório. Então, utilizar ativos que melhorem a circulação local, né? Melhorem, deixem aquele sangue fluir e fortalecer a parede do vaso também, é muito importante para a gente nessa situação. Eu dei para vocês 2 dicas relacionadas ao processo de celulite. Fibra de colágeno. Bom, professor Felipe, mas o que a fibra de colágeno tem a ver com o processo da celulite? Com o passar do envelhecimento, você tem uma produção de colágeno menor e uma degradação do colágeno maior, até por conta do estresse oxidativo. Então, quanto maior o estresse oxidativo, mais o degrada o colágeno. Quanto maior a exposição ao meio ambiente ruim, mais eu degrado esse colágeno. Então, quanto mais você se expõe ao sol, né, sempre o uso do protetor solar, quanto maior esse tempo de exposição, mais você quebra a fibra de colágeno nessa região. Então, outro mecanismo importante que a gente deve levar em consideração é fazer o estímulo de colágeno naquela região. E olha o que acontece ali, gente. O que acontece é que essa fibra de colágeno na celulite, ela fica esticada. Ela precisa ter uma flexibilidade, tá? Essa fibra precisa estar flexível. Na celulite, a gente tem a situação de uma fibra estirada, tá? Que pode ser quebrada facilmente. E isso é muito ruim. Então, com o passar do tempo, com o passar do processo do envelhecimento, né, com o passar do processo da perda de colágeno, eu também vou ter prejuízo com relação ao aparecimento dessa celulite. Então, trabalhar substâncias que estimulam o colágeno, que aumentam ali pelo fibroblasto, né, que é a célula que aumenta o colágeno, que estimulam o fibroblasto, vão ser importantes para tratar a celulite, tá? Então, a gente tem um excesso de radicais livres naquela região, o processo inflamatório aumenta, a gente perde totalmente a homeostase, então fica totalmente desequilibrado, gera o estresse oxidativo, que piora o quadro inflamatório, que piora o quadro circulatório, que degrada mais colágeno e que aí aumenta ainda mais o adipócito. Então, a gente pode ter esses 4 mecanismos que eu falei para vocês, com um paciente apresentando somente 2 deles. Às vezes o paciente tem um adipócito aumentado e está com a fibra de colágeno muito estirada, mas não tem o problema da circulação, o que já favorece, né? A retenção de líquido também é um problema ali, né? Porque se você tem um tamanho de adipócito aumentado, você diminui ali, deixa os líquidos estagnados e, consequentemente, acumula mais toxina naquela região que a gente já sabe também que o tecido gorduroso acumula. Agora, tem pacientes que podem não ter esses adipócitos maiores, né? Eles podem ser magros, ter uma quantidade baixa de adipócito, mas ter uma circulação prejudicada, ter uma fibra de colágeno estirada e ter um edema na região, tá? Então, esses fatores eles podem estar isolados, né? Ou eles podem estar todos juntos. Então, a gente precisa entender, né, quem é esse cliente para a gente conseguir saber como é que a gente vai individualizar e o que a gente vai prescrever para ele, o que a gente vai fazer de formulação. Diante de tudo isso acontecendo, a gente tem o aspecto de casca de laranja na pele, tá? E isso dá-se o nome de celulite. Então, aqui uma outra foto, né? Eu gosto bastante de trabalhar com foto para exemplificar da formação da celulite, uma foto diferente da anterior, mas aqui a gente vê a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, logo abaixo a derme, e olha de um lado, quando a gente tem uma pele do lado esquerdo sem celulite, uma pele do lado direito com celulite. Olha esse ponto de ancoragem que a seta diz aqui, né? Olha como é que está o tamanho do meu adipócito aumentado e a minha circulação prejudicada ali naquela região.
eu tenho uma tendência a acumular líquidos ali, né? Então, a gente sempre fala nas nossas aulas que a gente tem nutracêuticos e ativos de alta performance, né? Que a gente pode estar trabalhando de uma forma geral. Mas o preparo do terreno biológico, que vocês sabem fazer muito bem, né? O paciente precisa estar bem com relação à função hepática, à função renal, né? O organismo dele precisa estar funcionando bem, porque não adianta a gente colocar também diversos ativos em um ambiente que não funciona de maneira adequada, né? Então, você é aquilo que você come, mas você também é aquilo que você absorve e é também aquilo que você é capaz de metabolizar, né? Então, o organismo precisa ter um bom aproveitamento dessas substâncias como um todo. Então, esse paciente ele precisa ter uma alimentação equilibrada, isso precisa estar associado a hábitos de vida, ele precisa ter uma ingestão de água adequada. Toda vez esse paciente quer ficar sem a celulite, ele quer ter um cabelo bonito, brilhoso, mas ele não ingere água. Então, são passos iniciais que a gente precisa dar antes de falar de ativos. Então, nesse tecido conjuntivo, que a gente chama baixo da derme, né, a gente geralmente vê uma baixa desse tecido conjuntivo, esses lóbulos de gordura aumentado, as células mais gordas e alongadas, né, conforme a gente vê na foto, e essa fáscia muscular, ela fica totalmente superficial, né? E olha como eu tenho uma camada de gordura reserva na parte de baixo, né? Isso tudo acumula toxinas, o que faz com que a celulite acabe aparecendo com mais facilidade. Então, a gente colocou aqui uma foto do saudável, né, e o não saudável, e exemplificando em duas fotos, vocês terem uma ideia da complexidade que seria a celulite. Então, existe sim um processo inflamatório voltado para a celulite. Tá? Caso vocês tenham uma dúvida, como a professora Cris falou, vocês podem estar colocando aí para ela, que ela vai estar anotando, no final a gente vai estar esclarecendo tudo isso. Tá? Então, o que a gente tem aí? Um estímulo da adipogênese, né, que vai resultar, quando eu tenho um estímulo adipogênico, eu vou resultar na hipertrofia desse adipócito. Então, esse adipócito fica hipertrofiado, ele fica aumentado, né? E esse tecido adiposo na derme fica desorganizado. Notem aqui na foto anterior que a gente tem uma desorganização total de tecido. Fica tudo desorganizado. Então, o processo inflamatório acontece aumentando as citocinas e vira um ciclo, né? Porque aumenta o estresse oxidativo, a circulação é comprimida, e aí eu tenho todo o sistema venoso e linfático prejudicado, e aí acontece o que a gente chama de fibrose, né? Que é o recrutamento dos microfibroblastos para aquela região ali, e o colágeno fica totalmente estirado, né? Então, pode ocorrer principalmente onde há uma região de gordura acumulada, mas lembrando que a presença do estrógeno, né, no sexo feminino, e principalmente na região de quadril, coxa e glúteo, né, por isso que a gente tem mais celulite no sexo feminino do que no masculino, a presença do estrógeno está ali no sexo feminino, contribui para essa influência no armazenamento da gordura. Tá? Então, é multifatorial, pode ter predisposição genética. Hoje a gente já sabe que isso está muito mais relacionado a hábitos de vida ou a predisposição genética. Então, a mudança de hábito de vida, hoje já sabe que a predisposição genética vai depender muito de cada caso, mas na maioria das vezes a gente tem em torno de 20%, né, de predisposição genética. Então, de acordo com o sexo, etnia, o biotipo corporal da pessoa, onde ela acumula determinada gordura, né, em pontos diferentes. Tem a questão hormonal, onde o estrógeno está presente ali, então eu posso ter um desequilíbrio hormonal com a presença maior de estrógeno naquela região, e essa presença vai caracterizar um grau de celulite mais aumentado, e, é claro, os agravantes, que são os hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo, que a gente sabe que o exercício físico auxilia bastante, tá? Alguns medicamentos podem causar agravamento, né? Estresse, com certeza, né? Então, o uso de corticoide de forma contínua pode gerar um edema muito grande para essa paciente, e isso pode estar ocasionando
o processo de celulite. Então, olha aqui, a gente tem a epiderme, outra foto mostrando a derme, olha como ela fica totalmente espremida e desorganizada, e a gente tem, no meio desse tecido gorduroso, uma faixa que a gente chama dessa faixa fibrosa, que é essa linha aqui, onde está sinalizado para vocês. Logo abaixo é o músculo, tá? Então, a gente tem todo um contexto voltado para hábitos de vida, tem a parte genética, né? E tem a questão da presença do estrógeno. Então, a gente tem que cuidar da parte da gordura, temos que ter muita atenção com relação à questão da circulação naquele local, edema do paciente, né? E, é claro, precisa chegar nutriente, oxigênio ali naquela região. Então, a gente tem diferença entre a pele masculina e a pele feminina, né? Então, a gente vê que no tecido adiposo, no homem, a gente tem um tecido adiposo disposto de maneira oblíqua, né? E na mulher já perpendicular. Então, são formas diferentes do armazenamento de gordura. E isso favorece o sexo feminino a ter uma quantidade maior de celulite, junto com o estrógeno, né? Então, você tem uma protuberância maior com relação à aparência dessa celulite. Existem diversos graus de celulite, tá? Então, tem aquele aspecto casca de laranja bem suave, bem superficial. Eu posso ter uma coisa mais espalhada ou eu posso ter algo mais localizado, no bumbum ou num ponto da perna, que de repente você contrai e acaba adquirindo aquilo ali, né? Então, são vários graus de celulite aí que vão de 1 a 4. No grau 1, a gente tem alteração inicial metabólica, né? Que é facilmente reversível, né? Então, às vezes, esse paciente não faz exercício físico nenhum, ele começa a fazer uma caminhada de 15 minutos e aí já consegue melhorar a fluidez daquele local e a gente já consegue eliminar. Notem que no grau 3 e no grau 4, a coisa piora um pouquinho. No grau 4, gente, eu já tenho nódulos dolorosos. Então, essa paciente, ela me relata que quando ela aperta aquela região, quando ela aplica, né, quando ela coloca a mão, quando ela pressiona um pouquinho aquela região, ela sente dor, né? Isso é por conta do processo inflamatório e de todo o edema, né, e da circulação prejudicada e bem visível ali naquela região. Então, o grau 4 ele é mais palpável, né? No grau 3, eu já tenho uma temperatura baixa na região e também apresento a retenção hídrica, né? Então, a mulher ela tem uma propensão muito grande a ter celulite por conta do fator estrógeno, por conta do fator retenção hídrico. Quando isso está associado a hábitos de vida ruim e quando está associado a falta de atividade física, piora muito o quadro, tá? Piora muito a situação. E como falei para vocês, é um problema geral, pode aparecer em pessoas magras também, né? Os fotógrafos, eles não... eles têm câmeras para isso mesmo, né? Para pegar as famosas lá, contraindo, né? E conseguir pegar naquele ângulo o processo. Ele pode aparecer tanto no bumbum, quanto pode aparecer nessa região lateral da coxa, né? E é algo impressionante, gente, impressionante como a demanda e a busca por soluções voltadas para celulite e gordura localizada, né, aumentam muito nesse período. No período de outubro e novembro, a gente já tem que fazer um aumento de demanda de estoque de nutracêuticos e ativos que vão trabalhar essa questão da celulite, porque a procura é muito grande, tá? A questão de férias também, né? Aqui eu coloquei um antes e depois dessa famosa também. Conseguiram tirar uma foto dessa linda aí contraindo, né? E a gente tem muita essa questão com relação à mulher de olhar muito aquela pele perfeita, né? Do Instagram, aquela pele lisa, que não aparece nada. E, na verdade, todo mundo tem um pouquinho, né? A gente falou de estresse oxidativo, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês
é trabalhar ativos que vão regularizar esse processo do estresse oxidativo, ou seja, manter o equilíbrio, a homeostase, né, reduzindo esse estresse oxidativo. Quando eu reduzo esse estresse oxidativo, eu faço uma redução da inflamação naquele local. Consequentemente, eu consigo melhorar a oxigenação e melhorar a chegada de nutrientes. Então, primeira dica, tá? Primeira dica de ativos que vocês podem trabalhar. Trabalhar com antioxidantes nesses pacientes são muito importantes. Antioxidantes como resveratrol, como coenzima Q10, como essa que eu coloquei para vocês, que é a SOD, né, a superóxido dismutase, que está na cadeia de antioxidante primário, né, um antioxidante aí muito potente, produzido pelo nosso próprio organismo, que com o processo do envelhecimento ele vai caindo, ele vai passando. Então, eu gosto muito de trabalhar com a sódio, com a superóxido dismutase no processo de celulite, porque além dela ter um processo antioxidante, agir como antioxidante de uma forma muito potente e trabalhar essa questão do estresse oxidativo, ela tem um efeito anti-inflamatório e tem um estudo voltado para a celulite, né? Quanto maior a potência desse antioxidante, quanto mais eu consigo conduzir e reduzir esse processo do estresse oxidativo, mais eu consigo reduzir esse processo da celulite. Inclusive, a sódio, a superóxido dismutase, ela tem estudos voltados para o processo de redução da inflamação, o processo da celulite, né? Mas a gente usa muito ela também para efeito lipolítico, né? Não é efeito lipolítico, a gente tem outros ativos melhores, mas tem um efeito lipolítico também. Mas eu uso muito a superóxido dismutase no clareamento da pele, porque muitas das vezes esse paciente com melasma, algum tipo de melasma resistente, que a gente vai falar no nosso curso a respeito disso, ele pode ter melhoras desse clareamento da pele voltado com o uso das peróxido dismutase. Então, eu uso muito a peróxido dismutase para diminuir esse estresse oxidativo e conseguir clarear a pele, para vocês terem noção. E aí, quando a gente vai para a questão clínica, a parte cardiológica, a parte renal, ter um suplemento com superóxido dismutase é sempre muito importante, que estimula a superóxido dismutase. Então, qual o mecanismo de ação dessa fibrose, da celulite? Né? A gente tem uma inflamação, se recruta fibroblasto para essa região, né? E aí eu tenho, com a superóxido dismutase, uma redução desse tecido fibrótico, né? Olha o que acontece aqui nessa foto. A gente tem o fibroblasto, né? O acúmulo de gordura e a destruição do colágeno dessa derme, com resposta ao estresse, tá? O fibroblasto, gente, é a nossa célula que vai produzir colágeno. Quanto mais a gente estimula o fibroblasto, então tudo que a gente foca com relação ao rejuvenescimento e estética, a gente fala de fibroblasto. Na celulite não vai ser diferente. A gente tem que estimular o fibroblasto a trabalhar. Quando a gente coloca ele para trabalhar, a gente estimula mais o colágeno. Nesse caso aqui, o que acontece? Quando eu tenho o fibroblasto trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tenho um acúmulo de gordura, uma destruição desse colágeno, não adianta eu estimular colágeno e esse colágeno ser destruído rapidamente. Em resposta a esse estresse, em resposta ao envelhecimento, em resposta ao hábito de vida inadequado, esse colágeno acaba sendo degradado. E aí o que acontece? Ele acaba tendo o que a gente chama de processo inflamatório, uma cicatrização que dá um nome de fibrose, tá? E aí, a superoximutase que está nessa seta aqui, na parte direita para cima, ela vai trabalhar reduzindo esse processo inflamatório, diminuindo essa fibrose junto ao fibroblasto. Se eu faço a redução da fibrose junto ao fibroblasto, eu tenho mais colágeno. Lembra que eu falei para vocês que o colágeno estirado, né, no processo de celulite, ele é bem complicado, né? Porque quando ele está estirado, ele não está flexível, eu tenho uma facilidade de quebra muito grande. O que geralmente faz a quebra desse colágeno acelerar no processo de dia a dia, né? O que quebra esse colágeno com facilidade? A alta ingestão de carboidrato refinado, alto índice glicêmico, né, e açúcar. O açúcar ele faz um processo que a gente conhece muito bem, chamado glicação,
né, onde essa glicose se liga a uma molécula de proteína, né? E essa proteína é o quê? O colágeno. Colágeno é proteína. Então, quanto mais açúcar eu ingerir, mais celulite eu vou ter, tá? Quanto mais açúcar eu fizer a ingestão, mais glicação eu faço. Quanto maior o processo de glicação, mais eu degrado o colágeno. Quanto mais eu degrado o colágeno, mais ele quebra, mais celulite eu tenho, tá? Então, a superoxidase, ela vem com o benefício de trazer uma resposta eficiente com relação ao processo de redução da inflamação, antioxidante e efeito lipolítico. E a gente usa ela de diversas formas, tá? Vocês sabiam que o coentro, né, ele tem uma ação importante como antioxidante, né? Resolvi trazer isso para a aula, porque eu acho que muita gente não sabe, mesmo aí, né? Numa turma enorme, grande, sala lotada, o pessoal da nutrição deve ter vários especialistas aí. O coentro é capaz de aumentar no nosso organismo os níveis de sódio, de superóxido de mutase, tá? Então, coentro é aquela coisa, né? Ou você ama ou você odeia. Tem gente que é apaixonado, quer colocar em tudo. Tem gente que não gosta. Vocês, como nutricionistas, sabem muito bem. Você pode fazer uma suplementação com ele. Existe extrato de coentro por via oral, né? E existe o extrato, a tintura de coentro, né? Que pode ser utilizada também. Então, o estudo com coentro mostrou, coriandro sativum, que a gente teve um aumento da superoxidimutase. A gente já viu a importância da superoxidimutase anterior. Isso vai fazer com que a gente reduza o quê? Aquele aspecto casca de laranja, com que a gente tenha uma ação no combate à celulite importante e ajude, claro, também na quebra daquela gordura da região, com efeito diurético e redução do edema significativo. Tudo que a gente precisa na celulite, né? Reduzir o edema, reduzir a inflamação, diminuir a célula de gordura, tá? Então, o estudo com o coriandro sativo com coentro mostrou um aumento significativo da superoxidimutase, confirmando a atividade antioxidante. É claro que na alimentação, para você, é importante colocar, sim, claro, sempre benéfico. Aí você teria que ingerir uma grande quantidade de coentro, é claro, diariamente, né? Como é algo que tem um sabor muito marcante, pode ser que não seja cômodo para a maioria, mas ingerir uma quantidade considerável. Então, a gente pode utilizar o coentro com tintura, aumentando a superoxidimutase, conforme o estudo mostra para a gente, tá bom? Então, o estudo mostrou que o coentro foi capaz de inibir essa atividade dos miofibroblastos, né, dessas células envolvidas na formação de fibrose, e dessa forma ter uma atividade interessante com a ação fibrolítica, tá? Então, reduzir inflamação, reduzir edema, tá? É bem importante, tá? Você pode prescrever ativos nutracêuticos, já respondendo aqui a pergunta da Viviane, você pode prescrever ativos com superoxidimutase? Sim, a gente tem diversos nutracêuticos e suplementos no mercado à base de superoxidimutase. Tem outros que estimulam a superoxidimutase no organismo, tá? E o coentro é um deles, é o que eu estou trazendo de exemplificação para vocês aqui, tá? Superóxido de dismutase, sódio, é um antioxidante produzido pelo nosso próprio organismo, lá na cadeia principal do nosso antioxidante. Então, ele vai regular esse processo de estresse oxidativo, tá bom? Como a gente já falou anterior. O que a gente precisa ali? Eu trouxe algumas coisas para vocês, algumas dicas aí, um slide onde contém aí algumas possibilidades de tratamento que a gente pode utilizar para a celulite. Então, já falei do coentro, tá? Dei ênfase a ele aqui, por conta do aumento da superoxidimutase. A gente vai ter um excelente resultado. Mas, conforme eu aumento o potencial do fibroblasto, quando eu produzo mais colágeno e faço, ao mesmo tempo, a redução da degradação desse colágeno, eu vou ter uma flexibilidade maior desse colágeno e assim diminuir a celulite, tá? Uma dica que eu tenho para passar para vocês. Cada órgão, a gente sabe que depende, às vezes, mais de um nutriente do que outro.
Quando se trata de pele dentro da estética, a gente precisa botar o fibroblasto para trabalhar, tá? E o fibroblasto ele é assim, ele só trabalha se ele tiver silício, tá? Silício é um nutriente importantíssimo para o fibroblasto. Tem vários silícios no mercado, tá? Que a gente pode utilizar. A gente opta por utilizar um silício orgânico, tem vários nomes comerciais, né? Nutricolin, Ex-Nutriment, Silício Max, Biosil, são alguns desses silícios que a gente pode utilizar. Porque o silício base ele tem baixa absorção pelo trato gastrointestinal. Então, foi criado mecanismos para que a gente conseguisse melhorar a absorção desse silício. Felipe, o que vai ser importante, então, eu usar silício? Silício vai ser bom, gente, para a gente conseguir ter um efeito na celulite? Sim. Por quê? Porque eu vou colocar esse fibroblasto para trabalhar. Fibroblasto trabalhando, eu tenho mais colágeno. Mais colágeno, esse colágeno fica mais flexível e eu tenho uma estrutura derme-epiderme melhor. E dessa forma eu consigo diminuir o aspecto casca de laranja, ok? Um dos mecanismos. Então, trazer firmeza para essa pele é muito importante. Melhorar a elasticidade dessa pele é muito importante. É claro que o silício vai trabalhar rugas de expressão, vai melhorar e reduzir queda de cabelo, que a gente vai falar na nossa aula, né? Vai trabalhar a unha, né? Unha quebradiça, vamos falar também a respeito disso. Então, o silício é um fator importante aí para a gente utilizar, tá? Favorecer a lipólise também é muito importante, então utilizar ativos como Citrus aurantium, Morosil, né? Todos esses ativos que a gente, Green Select, que a gente está acostumado com a queima, chá verde, todos eles vão ser importantes para ajudar a gente com relação a esse efeito lipolítico. Você pode estar associando o silício com alguma dessas substâncias aí com efeito lipolítico, dependendo da ação dela, né? Ou da contraindicação. Por exemplo, chá verde tem cafeína, então você não pode estar utilizando para o paciente hipertenso. Tem a opção aí do Green Select, que é uma substância rica em epigalocatequina, que vai ter uma função de queima calórica, ou pode prescrever a própria epigalocatequina, que está dentro do chá verde. E tem uma ação lipolítica também, para esse paciente que de repente é hipertenso não pode estar utilizando. Então, a gente tem opções para todos os gostos. Então, usar esses ativos para queima calórica junto com o silício orgânico seria interessante. É claro que para vocês, como nutricionista, precisa estar sendo prescrito o fitoterápico separado do nutriente, né, da vitamina e do mineral, tá bom? Agir na microcirculação local. É importante? Sim, porque a gente viu que um dos problemas da celulite é a dificuldade na circulação naquele local. Quanto menos a chegada de sangue naquela região, oxigênio e nutriente, mais processo da celulite eu vou ter. E aí eu acumulo mais gordura. Então, favorecer a circulação, melhorar a fluidez dessa circulação, desse sangue, é importante. Interessante que o silício, ele também tem uma ação de melhora da parede vascular, de fortalecimento da parede vascular. Então, eu também reduzo aí o extravasamento, né, de sangue, eu consigo ter uma fluidez melhor com a parede vascular mais fortalecida, uma fluidez melhor desse sangue, uma maior oxigenação. Então, melhorar essa permeabilidade vascular, melhorar o processo circulatório é muito interessante aí na celulite. Por isso que eu trouxe para vocês algumas substâncias, como o Pinus pinaster, que está aí no número 1, é o fitoterápico rico em proantocianidina, também conhecido como piquenogenol. O pomegranate da Romã, né, riquíssimo em ácido elágico, que pode ser prescrito de 200 a 1000 miligramas. E a centela asiática, que é rica em azeoticoside, os três, junto com a escus hipocastanos, os quatro trabalhando em circulação. Quando eu melhoro a circulação, quando eu melhoro a fluidez, eu consigo ter uma melhora significativa nesse processo da celulite. Então, silício, agentes de queima calórica, mais ativos e fitoterápicos que vão melhorar a circulação. Posso utilizar extratos vegetais e fitoterápicos como a própria com ação diurética, né, ou na utilização de chá, ou na utilização do suplemento, como a própria cavalinha, por exemplo, que a gente usa bastante.
A citrulil-arginina, que está aí nesse número 5, ela também vai favorecer o processo de aumento de colágeno. Tá? Então, vai ser muito importante aí para a gente melhorar o processo mitocondrial, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, eu repeti várias vezes para ficar bem claro. Espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, porque já viu que eu falo bastante coisa além do slide. A gente já está em 40 minutos quase de aula, né? Tem bastante coisa pela frente. Então, anotem para vocês não perderem nenhuma informação. Então, melhorar edema daquela região, melhorar a fluidez, utilizar ativos diuréticos, ativos que melhoram a circulação, utilizar silício para a gente estimular o fibroblasto a produzir colágeno, diminuir o estiramento desse colágeno naquela região e utilizar ativos que vão melhorar a fluidez sanguínea. Tá? De uma forma geral, no nosso curso, a gente vai falar bastante de Pinus pinaster, é um ativo que eu uso também para clareamento de pele, ele tem outras funções de redução de flacidez, então vai trabalhar rugas de expressão também, a gente vai dar outras estratégias. É que a gente não tem muito tempo, então eu estou passando para vocês todo o feedback, entregando o conteúdo de uma forma resumida, mas um conteúdo que já vai ser muito importante e rico para vocês já começarem a aplicar no consultório hoje, tá? Então, a ação de depósito, ela é importante, ok? Qual o melhor horário para se ingerir alguns nutrientes? Eu vou respondendo aqui umas perguntas para não acumular, vou tentando responder o que der, tá? Eu sempre oriento não ingerir com o estômago pleno, né, cheio, então está um intervalo de 20, 30 minutos. Lembrando que esses ativos que a gente está trabalhando, eles são fitoterápicos, são nutrientes, a maioria dele. Então, a gente tem algumas interações, mas nem tantas. Mas para melhor absorção desses nutrientes, orienta aí pelo menos uns 20 minutos de intervalo. Ou no início da manhã, ou no final da tarde. É claro que, por exemplo, se você for prescrever um fitoterápico que aumente o processo de diurese desse paciente, você tem que tomar cuidado para não colocar ele no final da noite, para o paciente não ficar acordando pela manhã, tá bom? Para poder fazer o processo de diurese à noite, porque aí você acaba prejudicando o andar disso aí, tá bom? Agora, mais importante da pergunta da Eliana, com relação ao horário que tem que ser ingerido, é o preparo do que a gente chama de terreno biológico, né? Então, repetindo, para quem não pegou, o que eu disse lá atrás, que eu acho que é um feedback bem positivo para vocês, e a gente também vai falar bastante isso na aula. Nós temos ativos fitoterápicos, nutracêuticos, nutricosméticos, para obesidade, para redução de medidas e para celulite, são muito legais os resultados. Esse paciente precisa ter uma disciplina, mas isso precisa andar junto com hábitos de vida saudável, tá? Porque colocar nutrientes em um terreno que não está preparado para receber nutriente, você acaba rasgando dinheiro, tá? Então, se a gente não está aqui numa aula de intestino, né? Cris, não sei se está escutando a gente aí, mas expert no assunto, sabe que um intestino inflamado, né, ele não é capaz de desempenhar de forma alguma as suas funções plenas. Então, quando eu coloco um nutriente, por mais efetivo que ele seja, dentro de um ambiente totalmente desestruturado e inflamado, eu vou prejudicar a absorção desse nutriente, tá? E aí eu preciso, e vocês sabem fazer muito bem isso, trazer esse paciente para mim junto aos hábitos de vida saudável dele, tá? E a gente não vai focar nisso aqui, porque vocês têm várias aulas a respeito disso, né? Aprenderam muito bem essa relação. A gente vai focar mais, se eu estou relacionando uma coisa com a outra, que muitas das vezes esse profissional, esse paciente, ele busca a gente querendo um milagre, né? E a gente sabe que os nutrientes e os fitoterápicos são muito importantes para fazer essa suplementação. Agora, se eu fizer isso de maneira errada, de forma errada, no momento errado, eu posso estragar tudo que eu construí com esse paciente aí, tá? Vamos falar então um pouquinho de celulite. A gente finalizou, eu dei então algumas dicas, né? Mencionei para vocês todos os mecanismos que precisam ser trabalhados,
dei dicas de alguns ativos que podem ser colocados e foquei um pouco na superoxidimutase como antioxidante, que eu gosto bastante de trabalhar, tá bom? Passando aqui algumas informações a respeito da obesidade, né? Começamos a aula falando a respeito do ano em que a gente viveu, com o aumento da obesidade grande, então o número praticamente dobrou, né? Nesse processo todo, o que causa uma série de intercorrências. Então, a obesidade hoje ela é uma doença que vai gerar doença vascular, diabetes, câncer, entre outras situações, que vocês já sabem, dificulta a mobilidade. Então, esse paciente que ganha peso, ele vem em busca de uma mudança de hábito, em busca de ativos que auxiliem ele nesse processo de tratamento. A gente sabe que, principalmente nessa fase inicial, não é fácil quem está na clínica. Então, geralmente, as nutricionistas entram em contato com a gente para solicitar ativos que vão ajudar nessa performance, principalmente inicial, desse paciente que realiza o tratamento com a gente. Então, são multifatores, né? A obesidade, a gente tem muitos mecanismos de tratamento, o que daria aí aulas e aulas, módulos e módulos falando a respeito disso. Mas eu vou citar alguns aqui, né? Só passando para a gente ter uma ideia. A gente, como doença, a obesidade, ela tem fatores neurológicos e hormonais envolvidos, né? Então, o hipotálamo, por exemplo, ele manda sinais para modulação desse apetite, né? As células sensoriais do estômago sinalizam diretamente essa questão da saciedade, e é um mecanismo que a gente pode trabalhar, por exemplo, com o uso de fibra, para sinalizar mais a saciedade, que é o que a gente faz também quando vocês prescrevem a dieta, né? Os níveis sanguíneos de glicose, ácidos graxos, né? O pessoal ingere muito pouca gordura boa, e essa questão do aminoácido pode deprimir a situação cerebral, gerar uma desnutrição cerebral, de forma que eu altere o comportamento alimentar desse paciente. Então, eu posso ter um distúrbio de comportamento alimentar causado por uma desnutrição cerebral, né? Vamos dizer assim, por conta da baixa de aminoácido, né? Por conta da baixa de alguns nutrientes. Recentemente estava lendo um estudo que falava da influência do magnésio no processo de emagrecimento, por exemplo. Então, às vezes você busca ativos para queima calórica e quando vai dosar magnésio nesse paciente, a gente verifica que o magnésio dele está bem abaixo. O magnésio, ele participa de sinapse nervosa, né? Novos neurônios. Então, é importante você ter magnésio tanto para a construção muscular, quanto para um sono adequado. E às vezes esse paciente está ansioso, ele não dorme por uma baixa de magnésio. Isso tudo pode gerar um comportamento alimentar inadequado. Tá? E aí esse comportamento vai gerar uma série de problemas que pode gerar uma compulsão alimentar. Tá? Então está muito além daquela questão voltada somente para queima. Porque não adianta você utilizar um ativo para queima calórica, você queima, o paciente ingere. Você queima, o paciente ingere. Então, você fica nessa balança o tempo inteiro. Aí, qual o melhor ativo emagrecedor que você tem aí? Depende, né? O melhor ativo emagrecedor para mim não é o melhor ativo emagrecedor para você. Por que você engorda? A maioria responde assim, eu engordo porque eu sou ansioso. Né? O pessoal fala, eu engordo porque eu sou ansioso. Não sei por que eu engordo, não como. Faz fotossíntese então, né, gente? Mas tem os casos de pacientes que às vezes têm uma baixa ingestão, mesmo assim não conseguem perder. Casos específicos que devem ser estudados caso a caso, tá? Mas o mais importante da mensagem que eu quero deixar nesses slides aqui é que a obesidade é uma situação complexa, como perder gordura, que está relacionada à celulite, e que isso tem que ter uma série de relações. Muitas vezes a gente precisa estar em contato aí com um endocrinologista, com um psicólogo, para acompanhar esse paciente junto. Vários hormônios são liberados ao longo do trato gastrointestinal, né, para a gente fazer o balanço do consumo energético. Isso pode influenciar também a liberação de insulina, né, então o paciente que tem a resistência à insulina vai ter um maior acúmulo de gordura, né, a CCK aí envolvida na liberação de enzimas biliares, no processo de digestão que vai influenciar na saciedade, tá, desse paciente. E a leptina, né, aí secretado pelas células do tecido adiposo,
lá no hipotálamo, vai estimular a liberação de neurotransmissores que sinalizam a saciedade. Então, quando eu trabalho a sinalização de leptina, através de alguns ativos, eu também posso trazer essa questão de saciedade para o paciente. A adiponectina, secretada aí também pelo tecido adiposo, mas pode ser interrompida essa sinalização por conta de algumas doenças, o que acaba gerando um ciclo vicioso, né? E elas juntas podem trazer o processo que a gente chama de resistência à insulina. Então, otimizar tudo isso e pensar em todos esses mecanismos faz com que a gente imagine ou tenha pelo menos uma ideia de que não existe um ativo milagroso para queima calórica ou que vai trazer uma redução de apetite para aquele paciente ali. Então, depende muito do estilo de vida dele, do que ele come, de como ele vive, né? Tem que ser uma coisa muito individualizada, tanto a prescrição dietética como a prescrição do próprio ativo, né? Então, a minha ideia como um todo, em trazer aqui para vocês o contexto da celulite e da gordura localizada, é mais fazer vocês entenderem também que esse processo de individualização ele precisa ser feito para cada paciente. Então, eu tenho muitos pacientes que funcionam muito bem com Morosil e tem pacientes que não funcionam, né? Ah, Felipe, por que isso acontece? Por conta do perfil do paciente. Por que o paciente engorda? É a primeira pergunta que você tem que saber, né? A resposta. Você tem que buscar essa resposta dele, né? Ele engorda porque não faz exercício físico e não se alimenta de maneira adequada. Isso é claro, né? Mas o que leva ele a ter uma compulsão? Às vezes ele acorda durante a noite, ele tem uma ingesta de doce maior, né? O que leva? Ele engorda porque ele é ansioso. Ele é ansioso por quê? Enquanto eu não for nessa causa, eu não consigo tratar o problema e levar o melhor ativo para esse paciente. Então, a gente tem ativos que vão trabalhar a modulação do cortisol, a gente tem ativos que vão trabalhar a modulação da dopamina. A desregulação da dopamina ela causa um aumento de apetite. Eu tenho ativos que vão trabalhar a serotonina, né? Então, o que desregula esse paciente como um todo? É o cortisol, é a serotonina, é a dopamina, é tudo junto? É o intestino que está influenciando? E é claro, gente, que essa obesidade, esse acúmulo de gordura, ele vai impactar diretamente na questão estética do paciente, tá? Inclusive na queda de cabelo, né? No enfraquecimento das unhas, e até no aparecimento de melasma também. 8 em cada 10 pacientes que a gente atende possuem algum tipo de hiperpigmentação de pele, tá? Que pode ser uma desregulação hormonal e uma série de outras situações, como processo inflamatório, né? E a gente vai descrever um pouco mais isso na nossa aula um pouquinho maior. Mas a demanda de clareamento de pele é muito grande, provavelmente quem está me assistindo aqui, né, a maioria das pessoas que estão me assistindo possuem algum ponto de hiperpigmentação. Esse ponto de hiperpigmentação na pele, ele traz para a pele um envelhecimento, que quando a minha pele é uniforme, quando ela está com uma coloração só, eu tenho uma aparência mais jovem. Quando eu tenho algum ponto de melasma ou hiperpigmentação, pode ser fotoenvelhecimento também, eu acabo dando aparência mas tem uma aparência mais envelhecida. E aí, o que se usa? Muita maquiagem, né? Para poder a maquiagem é para isso, para uniformizar o tom da pele e te dar essa aparência mais jovem. E esse processo da obesidade, do ganho de peso, está totalmente relacionado a essa questão da hiperpigmentação também, até por conta das questões tóxicas, né? E de agentes poluentes, alimento, inflamação intestinal. Hoje a gente tem ativo lactobacilo com estudo voltado para clareamento de pele. A gente tem lactobacilo com estudo voltado para acne, por exemplo, e a gente usa muito isso no nosso dia a dia, inclusive dermatologistas, tá bom? E é isso que a gente quer trazer para vocês, linkando aqui um pouco dessa questão da obesidade com o tratamento estético. É por isso que é muito importante vocês entenderem o processo de prescrição dentro da estética. Porque esse paciente que vai chegar para você acima do peso ou querendo fazer hipertrofia, né, na parte esportiva, ele tem algum tipo de disfunção estética. Então, eu sempre aconselho meu aluno, o profissional, né, vocês já postaram lá que vocês estão tendo aula pela Nutimed, que estão tendo aula com o professor Felipe Dantas, de disfunções estéticas voltadas para celulite e emagrecimento, ou isso é segredo, né? Ninguém sabe que vocês estão tendo aula, né?
vai ficar entre quatro paredes, vai ficar entre quatro paredes do seu consultório, você precisa se posicionar diante da rede social e mostrar que você está apto para atender esse tipo de demanda também, porque o seu cliente nunca vai te procurar para você fazer eu vou clarear a pele e vou no nutricionista, né? Então, a gente pode ampliar o leque de atendimento nutricional quando se trata de disfunções estéticas. O paciente vai lá para buscar o emagrecimento e ele recebe uma fórmula também que vai auxiliar nele no clareamento de pele. Olha que coisa legal. Né? E aí você acaba atendendo esse paciente como um todo, é claro que você vai ganhar um diferencial diante desse paciente, vai conquistar ele mais, ele foi naquele profissional, naquele nutricionista, fui para realizar o processo de emagrecimento e ele conseguiu me auxiliar com o processo de clareamento da pele. Gente, vocês sabem que o Brasil, né, o mundo como um todo, né, é campeão em produtos de venda pela internet. Aí eu falo muito para o meu aluno. Professor Felipe, mas o cliente não vai querer fazer. Não vai querer fazer se você não passar autoridade para ele. Se você não tem autoridade, você não consegue gerar resultado. Dentro da estética é assim. Da nutrição também, né? Ou você gera resultado, gera credibilidade e tem demanda, ou você não tem demanda na tua agenda. Você tem que ganhar autoridade. A rede social é importante para você ganhar autoridade. Então, não é importante você postar que você está tendo uma aula referente a esse tipo de situação. Sempre que posta, gente, alguém chama no direct. Já quero saber desse assunto aí. Então, já coloca lá o nome celulite na postagem. Você vai ver o quanto de gente vai aparecer. Aqui que você está estudando, quero saber. Já marca a consulta. Você vai conseguir lotar tua agenda aí só de fazer uma postagem. Vai por mim, porque a experiência é grande, são 400 clínicas de estética que a gente atende no Brasil. Você precisa mostrar para o seu paciente que você está apto a fazer aquilo ali, né? Você pode, sim, atender mais do que ele espera. E eu sempre falo para o meu aluno que a expectativa do paciente é que você entregue para ele mais do que aquilo que você prometeu. É essa expectativa que vocês estão aqui na aula. Vocês vieram para ter uma aula gratuita com o professor Felipe Dantas pela Nutmed, né, que está proporcionando isso para a gente, né, e a gente tem que agradecer postando lá, fazendo as repostagens, né? Mas vocês querem que eu, como professor, entregue muito mais do que aquele título que estava ali para vocês. E é isso que eu estou tentando fazer durante a aula. Tentando deixar com vocês uma expectativa, uma inspiração de entregar muito além de conteúdo e nome de ativo. Porque hoje tem Google, né? Você pode digitar ali no Google PDF para celulite. Fórmula você pode pegar em tudo quanto é lugar, em e-books, espalhados pela internet inteira, né? Inclusive no Nutmed tem. A nossa ideia aqui não é essa troca. É passar para vocês o que a gente tem de atual, inspirar vocês e mostrar para vocês que eles podem fazer mais do que aquilo que vocês acham que podem, né? E levar esse benefício para o paciente de vocês, tá bom? Obrigado aí pelas palminhas, Laiane. Já tirei foto no Insta, que bom. Se não me marcou, não vai ganhar ponto, tá? No próximo. Não vai me seguir. Tem profissional, gente, que é segredo. Tem gente que saca tecnicamente a beça, sabe muita coisa, tem um nível técnico, mas é segredo, é só entre ele e ele, né? O máximo que ele faz é compartilhar com o paciente que está na frente dele. E hoje a gente tem a rede social para isso, né? A gente tem as ferramentas todas para isso. Você precisa mostrar aquilo que você sabe. Eu sempre dou um desafio para o meu aluno. Postem no feed de vocês, falando a respeito de algum ativo, né? É tão fácil hoje em dia encontrar artigos, né? Material, simplifica, ele faz uma linguagem dele. Às vezes ele olha um ativo ali que você postou para celulite. Nossa, fulana fala tanto de emagrecimento, de hipertrofia, hoje ela veio com um tema diferente, está falando de melasma, está falando de celulite. Eu não sabia que ela atuava com melasma e com celulite, não sabia quando que ela tratava de disfunções estéticas. Olha como isso gera um diferencial no seu consultório, né? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que o mercado de estética não sofreu nada durante o processo de 2020. No início do processo, lá que iniciou em março, a gente teve alta de demanda.
a quantidade de cirurgia plástica, a quantidade de procedimento realizado em consultório, a quantidade de tratamentos para cabelo e para ruga aumentaram muito. Não teve queda, teve aumento. Todos os setores que trabalham com estética tiveram aumento de demanda. Se você trabalha com estética e não teve aumento de demanda, você precisa olhar para o mercado de outra forma, tá? Vai ter uma pós só em estética? Eu acho que a gente deveria postar no Instagram pedindo a Nutimed, fazendo esse pedido lá, para a Cris já colocar. Já aceito ser coordenador, tá, Cris? Essa pós aí, porque eu vou convidar professores excelentes para a gente conseguir montar essa equipe aí. Vamos voltar para o nosso tema, processo de emagrecimento, que eu ainda tenho um ativo que eu acho que a maioria que não conhece, acho que nem a Cris conhece esse ativo, que eu vou revelar hoje. Lançamento no Brasil, e eu vou revelar na aula de hoje, um ativo emagrecedor que vocês vão amar. Então, a gente tem todo o mecanismo voltado para a obesidade aí, tá? E o estresse crônico, gente, claro, pode trazer uma série de malefícios. Esse cortisol, esse paciente que acorda de manhã cansado, né? À noite ele quer arrumar a gaveta, ele fica acelerado, ele quer fazer um monte de coisa. Vai fazer comida, vai fazer faxina, né? De manhã ele acorda com o corpo destruído. O distúrbio de sono está aí. Vocês sabiam que a quantidade de medicamentos tarja preta aumentou de forma considerável em consumo? O Brasil sempre foi campeão, né? O consumo de Rivotril, o clonazepam, está entre os medicamentos mais consumidos no Brasil. Imagina nessa pós-situação que ocorreu de antidepressivo. Esses medicamentos geram problemas graves, né? Quando sou super a favor de medicamentos, né? Sou farmacêutico, mas quando utilizado de maneira adequada, né? Acompanhamento. Esse paciente, muitas das vezes, não. Ele repete, não consegue dormir, fica naquilo ali. Por quê? Porque o nosso sistema hoje, ele não busca a solução da causa, né? Ele quer um paliativo para o problema. E o estresse está envolvido hoje. E o estresse está relacionado ao apetite, que está relacionado à disfunção estética. Se você está estressado, sua pele está ruim. Paciente estressado não dorme bem, ele vai ter o quê? Olheira. Olheira é um incômodo grande. Olheira, região da área dos olhos. Por que ainda mais nesse período que a gente está vivendo hoje? Porque a gente cobre essa parte do rosto com a máscara e o que fica de fora? A região do olhar. Já imaginou o que aumentou de demanda de produtos para sobrancelha, produto para cílio, produto para ruga ao redor dos olhos e olheira? Você imagina, né? O olhar é fundamental, né, no processo de apresentação. Quando você coloca a máscara, né, que fica só o seu olhar de fora e você está com o olhar cansado, a pessoa chega para você e fala assim, você está cansada, a pessoa nem está cansada, né? Mas o olhar dela aparenta estar caído, está cansado. A quantidade de produtos que eu tive que desenvolver, criar estratégias para tratamento da área dos olhos foi impressionante. O que mais aumentou foi a área dos olhos e cabelo, tá? Foi bem grande. Nessa fase, a gente vivendo aí o processo da celulite, tá? Então, o estresse totalmente está relacionado a isso. A pessoa não dorme, reflexo na olheira, reflexo no cabelo e, é claro, aumento da obesidade, da síndrome metabólica. E nosso sistema imunológico também fica todo destabilizado. Eu costumo trabalhar bastante quando se fala de saciedade, né, dentro da questão de emagrecimento, né, com as fibras. Eu acho que é super seguro, pectina, glucomannan, chitosan, né, tomar cuidado com os crustáceos aí que tem alergia ao crustáceo com chitosan. Então você pode optar pelo glucomannan. Por quê? Porque as fibras elas vão dar essa sensação de saciedade para o paciente, né? Então, em contato com o estômago, tem aquela plenitude gástrica, né? Então, eu já oriento meu paciente, olha, você vai funcionar se você ingerir com bastante água. Então, o paciente tem uma sensação de satisfação maior.
Então, a gente sabe que no nosso dia a dia, e vocês estão acostumados com a prescrição dietética, incluir como base, a alimentação é sempre base de tudo, uma quantidade de fibras ao longo da alimentação desse paciente, excelente, mas muitas das vezes ele não consegue ingerir essa quantidade de fibra necessária durante a alimentação, e aí a gente faz a suplementação. E eu tenho respostas muito favoráveis em processo de emagrecimento, paciente que relata uma alta ingesta calórica. Eu como muito mesmo. Meu prato, eu preciso reduzir o volume do meu prato. Meu prato é maior, eu preciso reduzir. Eu como uma quantidade maior de carboidrato. Então, associar isso a fibras como o glucomannan, a goma-guá, entre outras, pectina, isso seria interessante, tá? Então, vários estudos mostrando aí a redução da absorção de carboidrato, a sensação de saciedade e a baixa da glicemia. Gosto bastante de utilizar psyllium, né? Não coloca dosezinha de fibra baixinha, não, gente. Então, não dá para usar 50 miligramas de psyllium, nem 100 miligramas de psyllium. Tá? Eu costumo trabalhar com fibra de 500 miligramas para cima, tá? A gente tem estudos de goma-guá 5, 10, 20 gramas, né? Do glucomannan também é a mesma coisa. Eu quero que chegue no estômago e me dê essa sensação de plenitude. O paciente ele precisa ter uma maior ingestão de água, tá? Ele precisa ingerir mais água. Até se o paciente apresenta situações como prisão de ventre também, ele pode ter aumento de prisão de ventre se ele consumir mais fibra e não ter ingesta de água, tá? E a gente tem a sensação de saciedade, porque o estômago vai sinalizar a sensação de saciedade para o cérebro. E é super seguro de trabalhar, tá? Então, nos pacientes, principalmente pacientes patológicos, que a gente chama, é bem interessante a gente utilizar as fibras na alimentação. Então, coloquei o psyllium de 3 a 20 gramas, com estudos, né, em pacientes obesos, em grave risco. Um estudo com a goma-guá, mostrando aí que a suplementação associada à dieta foi muito útil para facilitar a adesão do paciente a essa dieta, para ele conseguir diminuir a ingestão. Geralmente a gente coloca para ingerir 40 minutos a 1 hora. Eu gosto de fazer isso antes da ingestão da principal refeição, almoço e jantar, com bastante água. E esse bastante, eu gosto de colocar na receita o volume que ele tem que ingerir de água, ali, de acordo com o cálculo de água que você faz para ele. Né? Então, coloque escrito que receita é documento. Então, não adianta falar assim, tem que beber bastante água. Tem que enfatizar isso na hora de colocar. Uma coisa interessante relacionada à estética é você saber que quando eu falo de melasma, quando eu falo de queda de cabelo, eu cito, em partes, falo a respeito da fibra, porque eu falei lá no início que a glicação, a ligação da glicose com a proteína, ela vai fazer a quebra do colágeno. Falei? O colágeno é peça-chave dentro da estética. Né? Se eu tenho mais degradação do colágeno, eu tenho mais flacidez. Flacidez só de rosto, gente? Flacidez de bumbum, flacidez interna de coxa, flacidez externa. O que a fibra faz? Ela diminui o índice glicêmico, né, do alimento que vai ser feito naquela refeição ali, tá? Então, eu consigo, com a fibra, também, indiretamente, quase que direto, diminuir o processo de glicação no organismo desse meu paciente. Quanto mais fibra ele ingerir, menos glicação eu tenho. Em glica não é somente paciente diabético, não, tá? Você glica bastante depois de um rodízio de pizza. E uma refeição altamente rica aí em caloria. Então, o processo de ingestão de fibra, ele vai ajudar muito na parte capilar, ele vai ajudar muito na parte facial, ele vai ajudar muito na parte corporal, porque ele vai reduzir o processo de glicação. Quanto menos glicação, mais colágeno. Quanto mais colágeno, a pele mais firme, né? Hashtag pele de rica. Quem me acompanha lá sabe que a hashtag pele de rica é um sucesso, a gente já transformou essa hashtag em várias hashtags, né? Hoje a gente tem a hashtag pele de rica, tem a hashtag cabelo de rica, tem a hashtag lábios de rica e tem a hashtag agora shape de rica também, né? Foi uma brincadeira que a gente fez na internet e acabou que essa brincadeira se tornou, o pessoal começou a multiplicar isso, né? Eu brinquei, o pessoal começou a multiplicar, gostou, né? E começou a replicar e acabou que a hashtag ficou. Essa riqueza, ela não tem a ver somente com dinheiro, não, tá?
riqueza, não, a gente está falando só de grana, não, tá? Então, para você ter uma pele rica, você não necessariamente precisa ser rico, tá? Só você ter os cuidados certos, é claro, escolher a nutricionista certa, de preferência a nutricionista que esteja aqui com a gente na sala, né, e que esteja apta a atender esse paciente. Então, fibra sempre muito interessante. Como aguarde 5 a 20 gramas, lembrando que 5 gramas de fibra não cabe uma cápsula só, né? Então, fazer alta ingestão de fibra em cápsula é complicado quando você escolhe esse tipo de tratamento. Você pode colocar 5 gramas num sachê, tá? Pode associar isso à alimentação num próprio pote, pedir para ele diminuir, né? Então, reduzindo aí a sensação de fome. Por quê? Porque senão o paciente vai ter que ingerir 5, 6, 7, 10 cápsulas. Para mim, para minha pessoa, ingerir cápsula é mais tranquilo, tá? Eu ingiro cápsula com muita facilidade. Mas tem muitos pacientes que não conseguem, ou têm dificuldade, ou sentem náuseas. Então, você tem que escolher a forma farmacêutica de acordo com a personalização disso, tá? Obrigado aí a todo mundo. Dose de psyllium, esse aqui. Agora, se você associar, por exemplo, psyllium com gomaguá, com glomanão, você pode diminuir o processo aí e trazer para esse paciente uma associação. Você consegue ter nada, Estela. Muito bom, os alunos ficaram. A aula está boa, 166 alunos nesse momento na sala. Obrigado e agradeço o pessoal. Você pode fazer uma associação, gomanã, gomaguá, pectina, mais um estudo aí para vocês, sempre lembrando que você precisa aumentar a ingesta de água. 30, 40 minutos antes da refeição. Plenitude gástrica, mais saciedade, tá? Mais sinalização para o cérebro. Mais sinalização para o cérebro, eu tenho uma ingestão calórica menor. E aí é super seguro de auxiliar esse paciente. Agora, tem paciente que já tem uma ingestão calórica baixa, ele quer só reduzir aquela gordurinha acumulada, aí a gente vai trabalhar outro tipo de emagrecedor, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E chegou a hora do grande lançamento, né? Do lançamento da nossa aula de hoje, que eu acredito que a maioria que me acompanha, claro, já escutou falar, quem está lá nas minhas redes sociais já escutou falar do Meat Burn. O Meat Burn tem super a cara de vocês, nutricionistas. É um ativo que eu tive a honra de ser um dos convidados para participar aí do processo de estudo para as farmácias no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de receber o primeiro lote do ativo no Brasil, que foi em outubro. Né? Então, a gente já tem aí 1 mês e meio aproximadamente trabalhando com o ativo. E é um ativo que ele veio de uma forma diferente, com uma estratégia diferente daqueles ativos que a gente já tinha no mercado. Porque muitas das vezes esses ativos emagrecedores, eles mudam muito de nome e acabam sendo a mesma coisa, né? O que é o Meat Burn, gente? Francês. Meat Burn, ele foi trazido pelo Brasil com o objetivo de auxiliar nesse processo de emagrecimento, produzido pela Sedma Paris, uma empresa extremamente premiada, né, em produtos nutracêuticos. E após vários anos aí de estudos, eles fizeram essa descoberta com esse produto, com esse nutracêutico. O que é um nutracêutico? O que é um nutracêutico? Cêutico vem de produto farmacêutico. Nutre de nutriente. Então, é um nutriente para um fim terapêutico, um fim farmacêutico. Né? É o que difere o alimento, né, do Meat Burn, que é um nutracêutico, é isso. É usar para uma finalidade, como um fim farmacêutico. Tá? Então, o Meat Burn ele é um processo patenteado, né, da oliva francesa. Tá? Só que essa oliva ela passa por um processo de purificação. Eles retiram uma fração dela totalmente enriquecida
com ácido oleanoico. E, através desse processo patenteado, eles fizeram um estudo e conseguiram observar o que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu mudar aqui minha tela. Olha só como começa a Meatburner, gente. Certificado EcoCert Cosmos. O produto é 100%, eu falei que era caro de vocês, é 100% natural. O ativo é vegano. O ativo é lactose free, açúcar free, gluten free, tem certificação orgânica e ele atende várias tendências, né? O que é legal do Meatburner é que ele tem um processo de plantio e de colheita altamente sustentável. Então, o produto ele é acompanhado desde o processo do plantio, da terra onde vai ser colocado aquilo ali, e a qualidade, tudo isso é analisado até ele ter essa quantidade de certificação que ele tem. E a gente sabe hoje como é importante isso por conta da quantidade de pacientes intolerantes que a gente vê, né? E ter esse processo sustentável que, além de ser uma tendência, é muito importante para esses nossos pacientes, até porque a quantidade de vegano vem aumentando, né? Então, é 0% xenobiótico, né? Vem de uma agricultura biológica, uma agricultura familiar, quase que familiar, né? E a gente não tem agrotóxico nenhum sendo utilizado em todo o processo, ou seja, todo o processo dele é bem acompanhado. E vem para esse processo de emagrecimento aí. E o que ele faz? A ação do Meatburner está diretamente relacionada à nossa usina de força, que é a mitocôndria. Alvo terapêutico para o processo de emagrecimento. Tá? O Meatburner está totalmente relacionado ao processo de emagrecimento, tendo como principal alvo a mitocôndria. Meatburner não tem nada a ver com oleolar. Tá? Nós temos vários ativos hoje retirados da oliva. O oleolar é um dos ativos retirados da oliva, com uma fração totalmente diferente do Meatburner. Dentro da oliva, a gente tem vários marcadores, várias frações. O Meatburner, ele foi retirada a fração que seria importante para trabalhar a nossa usina de energia, que seria a mitocôndria, que é o alvo terapêutico. Tá? E a partir daí, eles começaram uma série de estudos, verificaram que a importância da mitocôndria como alvo terapêutico no processo de emagrecimento e tiveram resultados fantásticos, né? Então, o que acontece aqui? Ele vai ativar uma família, né, de receptores que vão desempenhar um papel fundamental nesse processo do estímulo mitocondrial, da biogênese mitocondrial. Então, o papel de aumentar a biogênese mitocondrial. Quando eu aumento a minha usina de força, a minha usina de energia, eu dou mais disposição para esse paciente, tá? Melhorar a mitocôndria é vida, né? Melhorar a mitocôndria é dar mais disposição para o paciente, é tirar ele do sofá, né? Então, essa família compostas pelo PGC alfa, beta, que são coativadores, vão trabalhar todo esse estímulo de biogênese mitocondrial. Esse é o papel principal do Meatburner, tá? Melhorar essa usina de energia. É claro que isso vai dar mais disposição para treino, então eu posso utilizar o Meatburner como pré-treino, por exemplo, para fazer essa ativação e melhorar a qualidade desse paciente no processo de emagrecimento. Alguém perguntou aqui, né, só para não esquecer de dar a resposta, se ele teria alguma contraindicação. Nenhuma contraindicação, a não ser em pacientes alérgicos. Inclusive, já comecei a ler aí, a gente já tem sinalizações de estudo dele em crianças, tá? A gente sabe que a gente tem pouca ferramenta para trabalhar com obesidade infantil e parece que surgiu um estudo dele. Vou verificar isso, né, e já vou atualizar para o nosso próximo curso, dia 16, falar a respeito desse mecanismo de ser mais uma ferramenta e como a gente pode fazer essa formulação para esse paciente pediátrico que vocês devem ter procura, deve ter gente aqui que atende com certeza essa demanda. Então, qual o mecanismo de ação do Meatburner? Estimular a biogênese mitocondrial a partir desse receptor TGR5. Esse receptor TGR5
que está envolvida na oxidação dos ácidos graxos e da termogênese. Então, ele estimula a biogênese mitocondrial por um mecanismo inovador ativando o receptor TGR5, que é muito famoso aí no processo de emagrecimento. Ativando o TGR5, a gente consegue ter um fator importante de queima calórica acelerada, né? Queima de adipócito. O TGR5 é um agonista de proliferação mitocondrial. Tá? Então, conseguindo fazer por essa via inovadora, eu consigo ter uma ação de queima calórica importante. Tá? Então, o que ele vai fazer, gente? Olha isso. Ele vai regular esses genes envolvidos na oxidação de ácidos graxos, atuando sobre os adipócitos brancos, transformando eles em marrons. Então, a gente sabe que o adipócito marrom ele tem uma capacidade maior de dissipar energia, né? E calor pelo processo de termogênese. E os adipócitos marrons são ricos em mitocôndria. Dessa forma, a gente consegue ter um processo de queima muito mais acelerado. Então, é um suplemento, é um nutracêutico que seria muito interessante para o paciente com patologia, com síndrome metabólica, paciente diabético seria muito interessante o uso do meat burning, né? E o paciente que treina, né, como pré-treino para acelerar aquela performance, diminuir aqueles últimos quilos, né, diminuir medidas, as fotos antes e depois, inclusive hoje eu já postei stories de foto antes e depois dele. A gente está recebendo em menos de um mês. Eu nunca trabalhei com ativo que desse tanto resultado assim de feedback, de redução em um mês e meio, praticamente em estoque, com os tratamentos, né, de redução de medidas. Então, a gente está trabalhando com medidas de abdômen, né, tem postagens aí no meu Instagram, vocês podem estar verificando. E eu mesmo já comecei a participar do projeto, né? A gente está aí, eu estou aproximadamente 20 dias, 20 e poucos dias. Em breve vou apresentar o meu resultado para vocês com a utilização do meat burning. Mas eu já perdi em circunferência uma quantidade bem interessante. Eu não vou revelar. Estou coçando para revelar, mas não vou revelar só quando tiver que revelar, tá? A quantidade foi grande, principalmente em circunferência abdominal, tá? Pacientes hipertensos liberado também, tá bom? Então, ele é super tranquilo de trabalhar, né? Um nutracêutico super seguro, e eu acho que é o que vocês querem, né? Algo que seja seguro e efetivo para esse paciente. Os estudos iniciais, a gente mostrou perda de peso em 21 dias de tratamento. A gente teve pacientes que perderam de 10 a 15 centímetros de circunferência abdominal com o uso do meat burning. Tá? Concentração dele de 50 a 100 miligramas. Tá? Dose baixa, isso é super favorável. Não o custo, Felipe, isso deve custar muito caro. Se tem algo que eu prezo na hora de adquirir um produto, né, eu sei muito bem o que o mercado pede, porque eu tenho acesso a vocês. Eu não estou dentro só da sala de aula, tá? Eu estou dentro de uma farmácia e eu estou em contato com você, que é profissional. Eu estou em contato com o cliente direto. Eu sei o quanto o cliente aceita pagar por um processo, por uma receita de tratamento de emagrecimento. Então, já foram lançados vários produtos e ativos emagrecedores que o custo-benefício para mim não valia a pena, que eu me neguei a comprar, né, que às vezes o fabricante entrava em contato comigo, mandava estudo, mas ficava inviável. Né? Eu sabia que aquilo para a prática do nutricionista e do profissional da área de estética, farmacêutico, médico, emprescritor, em consultório seria inviável para a maioria da população. Né? Então, ele é um ativo excelente, tem um custo-benefício muito bom. Então, eu considero que, pelas vantagens dele, né, o custo do ativo está muito menor do que outros ativos que a gente encontra no mercado. Ele está bem dentro da faixa etária de ativos emagrecedores, vai dar para a gente trabalhar com segurança e dá para a gente trabalhar de diversas formas. Tá? Como eu falei para vocês, para a gente encerrar o nosso processo com a última dica, né? Já estou acabando a aula, senão a Cris vai me enforcar aí. Eu falei que ia falar pouco, mas eu nunca falo pouco, né? Você imagina, ela me deu aí um curso. Eu consegui entregar esse curso em 4 horas, né? Tudo
explicado para vocês. A gente teve aí 1h30, uma aula praticamente, né, gente? Eu faço associação, claro, do Meetburn com outros ativos. Por que eu faço associação do Meetburn com outros ativos? Porque o processo de emagrecimento ele não está ligado somente ao mitocôndrio, tá? Então, fazer o processo de biogênese mitocondrial, acelerar o processo de queima, escolher esse ativo para determinado paciente e eu, de repente, esse paciente não está dormindo bem, ou o cortisol dele está alterado, ou está com uma deficiência de magnésio, ou está com a dopamina alterada, intestino desregulado, isso tudo. Então, a gente sempre trabalha com associações, tá? Então, trouxe para vocês o ativo e essas associações eu vou passar para vocês todas no nosso curso de 16. Então, se fosse vocês, não perderiam o curso, onde eu vou passar as associações, inclusive tem uma fórmula com ele, porque ele tem um trabalho que mostra a redução de apetite quando utilizado por spray oral nas papilas gustativas, língua. Tá? Então, eu consigo trabalhar apetite com ele também quando associado. Então, vou dar todas essas dicas para vocês de formulações de spray, de uso oral, em como associar o Meetburn, como a gente também vai discutir as associações para melasma, para clareamento de pele, as associações para cabelo e as associações para rejuvenescimento, né? Diminuir rugas aí ao redor dos olhos. Então, vou fazer todo esse conteúdo para vocês aí no dia 16. Então, lá no site da Nutmed já está disponível o curso para vocês. Clica no link, né, para poder ter acesso a todo o material e saber como se escreve. Claro que os alunos da Nutmed têm desconto, né? Eles sempre dão desconto. Eu estou falando que tem, mas a Cris pode confirmar aí, né? Eu acredito que tenha, porque eles sempre fazem isso, tá bom? Então, eu acredito que a maioria já tem me marcado, já tem marcado no Nutmed, né? Agora, se o pessoal quer desconto, não marcou nem a Nutmed lá no Instagram, gente, poxa, não dá, né? Então, coloca lá no Instagram se gostou da aula, pede para a Nutmed fazer mais aulas, me convidar mais vezes para falar. Se não gostou, não precisa botar, né? Tá, Priscila? Se você não gostou da aula, Giovana não gostou da aula, não precisa marcar, não. Agora, se gostaram, marca lá, marca no Nutmed, faz um print da tela, faz uma foto, né? Agradece, né, essa aula gratuita, à disposição de uma empresa entregar conteúdo gratuito, conteúdo com qualidade, né? E aí a gente consegue. Meu Insta já bugou de tantas fotos. Giovana, já te amei, já te amei. Eu espero que você tenha me marcado, que eu tenha saído bem nessas fotos, viu? @Dr. Felipe Dantas e @Nutmed Cursos, marca lá, não deixem de estar comigo, tá? Eu acredito que as vagas vão se esgotar rápido. Esse curso esgotou o link aí rapidamente. Quando eu fui divulgar o link, já não tinha mais vaga. Então, o curso dia 16 provavelmente já deve estar lotando. Amei estar com vocês. Eu vou deixar aqui o contato, gente, o pessoal me pede muito, Prime Pharma, tá? Vocês podem fazer o cadastro lá profissional. Cris, uma dica que eu vou dar aqui, licença para falar da Prime, que por esse número aqui embaixo, eles podem fazer cadastro lá pelo WhatsApp e fazer o cadastro com um profissional que tem desconto de 20%, tá bom? E ser atendido lá pelas nossas consultoras. Então, a Cris tem desconto, o pessoal da Nutmed tem desconto, os alunos têm desconto, vocês nutricionistas todos têm desconto. Então, eu espero vocês dia 16 com esse curso, onde vocês vão aprender a reduzir de rugas ao redor dos olhos a celulite e gordura localizada com todas as formulações do Meetburn, tá? Eu acredito que hoje, eu não sei se tem, mas hoje a Prime Pharma é a única no Rio que tinha até semana passada o Meetburn em estoque, tá? A gente foi um dos primeiros a trazer, né, com exclusividade. Eu agradeço aí todo o pessoal que me acompanha. E olhem lá para vocês terem o resultado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no direct também. Obrigado a todos vocês que me acompanharam. Agradeço a Cris e a toda a equipe da Nutmed. Cris, com toda a paciência dela, em meio à minha correria. Cris me chamando lá, ela lembra de tudo, gente. Essa menina é demais, eu sou apaixonado por ela. Ela já pensa o seguinte: ela já sabe que o professor vai esquecer diante da correria dele. Ela já sai na frente do professor. Eu nunca vi algo igual, por isso que eu não abandono a Nutmed nunca.
que eles não esquecem de nada. Eu sou totalmente apaixonado por vocês. Vou deixar registrado aqui. Ó, coraçãozinho. Obrigada mais uma vez pela tua colaboração, pela tua disponibilidade de estar dividindo aqui com a gente essa tarde maravilhosa. Com certeza acrescentou muito. Quem quiser, tá, pessoal? Ele já falou, as inscrições estão abertas, né, lá no site, para o dia 16, nosso último curso de atualização do ano, né? Thaís, os certificados estão para a instrução no e-mail que vocês receberam à sala, tá bom? E olha só, Felipe, eu acho que você já foi respondendo tudo aqui, né? E aí eu acho que talvez teve, tá, alguma coisa aqui da pessoa perguntando, você usa tintura de coentro? A pessoa perguntou Tintura de aqui. coentro. Pode utilizar 20 gotinhas aí, 2 vezes ao dia. A 10%, a 20%? 10%. Tá, então para quem Geralmente você perguntou encontra da com mais tintura de... facilidade 10%. Ah, tá. E pediram para você comparar o Meetburn com o Eliolá, né? Você chegou a ver? Não sei se você Respondi, falou, essa eu eu falei. respondi. Respondi, desculpa, eu devo ter perdido aqui, me chamaram aqui uma hora. Gente, então eu não sei se alguém, eu vou deixar aqui, se alguém quiser falar, né, antes da gente finalizar. Aqui, ó, Neucilane falou, gostaria de esclarecer uma dúvida, mas não escreveu. Não escreveu aqui. Se quiser escrever, se alguém quiser falar, se alguém quiser abrir o áudio. Ó, a Ana está dizendo que a Cris também é meu crush, que você é maravilhosa. Todo mundo te ama, Cris. Olha que coisa linda aí. E Viu? o slide, verdade. Olha aqui, ó. Me lembraram aqui. A Renata pediu o slide de manutenção do peso corporal, 5, 6 e 7. Se você puder voltar lá para ela fotografar. Desculpa, esqueci É na mesmo. fibra, é isso? Não, manutenção de peso, lá na frente. Slide de manutenção de peso. Ah, tá, esse aqui. Aí, é o 5, 6 e 7, o outro item, o outro slide. 5, 6 e 7. Isso. Mitibane, nutricionista, pode prescrever? Sim. Então, A tem em Evelyn cima uma perguntando. pergunta da Evelyn sobre dependência. Você chegou a ver? Então, Evelyn, com relação à dependência do processo mitocondrial, né? Como eu falei na questão do processo de emagrecimento, nada é para sempre, né? A gente tem que dar um auxílio para esse paciente, principalmente nesse processo inicial, para que ele consiga fazer esse estímulo e tenha um resultado mais adequado, porque o que manda é resultado. Então, vamos lá. O que melhora, o que faz biogênese mitocondrial, né? Biogênese mitocondrial é realizada pelo próprio movimento. Então, quando você realiza exercício físico, né, você também promove biogênese mitocondrial. Tá? Então, o que seria o ideal? Esse paciente que está em busca do processo de emagrecimento, que ele se exercite, né, para fazer mais biogênese mitocondrial. Mas, às vezes, ele chega com um grau de obesidade que ele tem dificuldade, né, principalmente nesse processo inicial, de ter mais energia, porque a mitocôndria, como usina de energia, tá baixa, né? Então, a ideia do Meat Burn é dar esse estímulo inicial, né? Não é um produto de uso contínuo, nunca vai ser, né? Para que você consiga dar esse estímulo para o teu organismo reagir. Depois que tiver com a rotina adequada, você retira. Cada fase de emagrecimento desse paciente, você vai utilizar um ativo diferente. O ativo é excelente. Eu falei para vocês isso no início. O ativo é muito bom. É bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo, tá? Pode ser bom para uma parte, uma boa parte, mas não é bom para todo mundo. Então, pensando nesse feedback, a gente não vai ter um tempo de ter um feedback negativo, né? Tem a paciente, por exemplo, Cris, que usam simvastatina. A estatina, ela gera déficit mitocondrial, né? Baixa de mitocôndria. Esse paciente está cansado. Mitocôndria está relacionada a cérebro. Tem paciente que não dorme por conta de baixa de mitocôndria. Até isso, o Meatburn vai ser interessante, né, para esse processo. É por isso que eu acho ele um ativo muito completo para esse processo de emagrecimento. Agora, resistência a gente não vai ter. Pra vocês terem uma ideia, a gente faz muita suplementação de atleta, paciente jogador de futebol, alta performance. Eles fazem muito exercício e treinam bastante. Então, tem bastante estímulo mitocondrial. Só que eles precisam bastante da mitocôndria. Então, um dos ativos que a gente suplementa, a gente escolhe para fazer modulação
nesses pacientes voltados para hipertrofia, para quem tem maratonista, por exemplo, que usa muito a mitocôndria, a gente faz suplementos que melhoram a performance da mitocôndria, mesmo eles praticando exercício. Então, tem uma versatilidade muito grande de uso nisso aí. Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Assim, só para a gente fechar, a Ana Carolina pede para voltar no slide antes da dosagem de psyllium. E aí você bota de novo o último slide da farmácia, que eu acho que o pessoal quer saber, né? Que você já falou que você tem o Meatburn, então... Antes da dose de psyllium é esse. Pode ser? Acho que sim, né? E aí bota o último aí da farmácia, que o pessoal perguntou de quem está vendendo. O Felipe vende lá na Prime Pharma, né, Felipe? A Ana Bota está lá dizendo o que último slide. a Ana já é meia Ana, porque a Ana já está dizendo que o WhatsApp da farmácia bugou. O pessoal deve estar todo mundo procurando. Gente, tenham paciência. Ih, as meninas estão até me ligando aqui, ó, já tem chamada. Deve estar perguntando, Felipe, o que você fez? Ih, moro na Europa, a gente manda para os Estados Unidos, a gente manda para a Europa, manda para Portugal, manda para vários países do mundo. O Brasil inteiro, né? A gente atende o Brasil todo hoje e atende boa parte do mundo. Atende tudo, gente. A gente entrega no Rio, Barra, Zona Sul, Centro, todo dia, tá? Mas essas informações comerciais, printem aí a tela e conversem lá com o pessoal, tá bom? Brigadão mais uma vez e obrigada, gente, tá? Por quem estava aqui com a gente. Um beijo. Tchau, tchau, beijo.